Olá, eu sou o Márcio Pano, sou presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Balneário Camboriú e no Quarta na OAB de hoje você vai assistir uma palestra sobre a atuação dos advogados em leilões. Espero que você goste. Boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Ralize Martins Rocha, estou secretária da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral dessa subseção e apresentarei o evento desta noite. Pedimos aos presentes para ocuparem seus lugares e manterem os aparelhos celulares em modo silencioso, evitando o uso durante o evento, exceto para o registro de fotos e vídeos. Pedimos gentilmente que marquem o Instagram da nossa subseção, @oab.bc, se eventualmente realizarem alguma postagem sobre o evento. Damos início à cerimônia de abertura do evento Quarta na OAB, 31ª edição, com o tema A importância do advogado na fase pré-leilão e as estratégias para alavancar o lucro nas operações, realizado pela Comissão de Direito Condominial e pela Comissão de Direito Imobiliário Notarial Registral da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Para compor a mesa de honra, anunciamos Dr. Marcos Emerson Christ, secretário-geral adjunto da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Dr. Márcio Pano Vaquim, coordenador das comissões temáticas da OAB, seção de Santa Catarina, subseção de Balneário Camboriú. Os ilustres convidados de honra do evento desta noite. Dr. Diego Bastos Moraes, advogado da Bastos Moraes Advocacia, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, especializado em leilão de imóveis pela OAB Penha da França, São Paulo, coordenador da Subcomissão de Direito Imobiliário e de Leilão de Imóveis da OAB Santa Catarina, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Santa Catarina, membro da Comissão de Leilão de Imóveis do Ibradim, membro da Comissão de Leilão de Imóveis da ABA, autor do artigo sobre valor de emissão na posse da Revista Jurídica da OAB Santa Catarina, sócio da Real Estate Capital Investment, empresa de sociedade SCP para leilões de imóveis. Sociedade com participação, né, doutor? Janine Ledus Krubel Lorenz. Os nomes estão melhorando, hein? Bacharel em Direito pela Univale, pós-graduada em Direito Civil, leiloeira pública oficial em Santa Catarina, com sede em Itajaí. Diego Wolf de Oliveira, bacharel em Direito pela Univale, leiloeiro público oficial em Santa Catarina, Paraná e Goiás, com sede em Joinville. Para assumir a formalidade desta cerimônia, passo a palavra para o Dr. Marcos Emerson Christ, secretário-geral adjunto da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento inicialmente os nossos palestrantes, os Diegos, os palestrantes dessa noite, e a Janine, que muito nos honram com a sua presença, esses especialistas aqui da área que vão falar desse importante tema, a qual eu sou um entusiasta, um apaixonado pelo tema também, e assim como alguns que aqui eu já conheço também são, né, e investidores também, enfim, e advogados militantes na área. Cumprimento também o nosso querido Márcio Vaquim Pano, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, de Direito Condominial, e também a nossa cerimonialista de hoje, a Ralize, a Thalita, enfim, vários outros, todos os demais colegas aqui presentes. Bom, esse evento Quarta na OAB, ele surgiu de uma ânsia da diretoria em aproximar ainda mais a subseção à sociedade. Então, nós, por esta mesa, por este projeto Quarta na OAB, aqui, nós já tivemos inúmeros debates importantes, vários desembargadores, juízes, prefeitos, promotores. Inclusive, tivemos já uma sessão da Assembleia Legislativa aqui nessa casa, na qual nós tratamos do esgotamento sanitário e água relacionado a Balneário Camboriú e a Camboriú. Enfim, são diversos temas já tratados aqui, justamente nesse intuito de aproximar ainda mais a diretoria
de todos os advogados e da sociedade de forma em geral. O projeto ele foi idealizado pelo nosso vice-presidente Inca Rodney e foi abraçado por toda a diretoria e tem surtido resultados brilhantes, com um público muito bom e com os temas excepcionais como é o de hoje. Bom, como estamos aqui para ouvir os nossos palestrantes, né, então passo a palavra de volta para o nosso cerimonial e, de plano, já agradeço imensamente a presença dos nossos palestrantes, o Diego, que veio de Floripa, enfim, nesse trânsito todo, enfim, a Janine, o Diego também, e a palavra está contigo, Halise. Obrigada. Em nome da organização do evento, quarta na OAB, 31ª edição, a importância do advogado na fase pré-leilão e as estratégias para alavancar o lucro nas operações, está com a palavra o Dr. Márcio Pano, presidente da Comissão de Direito Condominial. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aqui, em nome do Dr. Marcos, né, representando aqui a diretoria, toda a diretoria da OAB, que abre as portas para a gente fazer esse evento toda quarta-feira. Quero agradecer também ao Dr. Diego, Janine, né, que vieram de outras cidades, por mais que Itajaí seja aqui perto, é outra cidade, né? Então, um de Floripa, outro de Itajaí, outro de Joinville, fizeram essa viagem hoje para compartilhar um pouquinho com a gente aqui sobre o conhecimento deles nessa área. É um assunto que é de extrema relevância, tanto para o direito imobiliário quanto para a gente do direito condominial. Hoje eu estou presidindo a Comissão de Direito Condominial, faço aqui o convite para todos vocês participarem também da Comissão de Direito Condominial, da Comissão de Direito Imobiliário. Como coordenador das comissões temáticas da OAB de Balneário Camboriú, eu tenho esse compromisso de pedir para que vocês participem ativamente, das comissões. São mais de 43 comissões que a gente tem aqui. Então, venham para as reuniões, debatam, deem ideias de eventos. E quando a gente idealizou esse evento, eu conversei com eles e, de plano, eles aceitaram. A gente vai fazer essa junção aí de ideias, conhecimentos, 2 leiloeiros, um advogado, todos especialistas, que vão poder abordar o assunto e, posteriormente, tirar a dúvida de vocês. A gente vai abrir no final para perguntas, questionamentos, então já fiquem atentos aí, anotem as dúvidas durante o que eles forem passando e depois a gente vai abrir a palavra para todo mundo tirar as dúvidas e a gente sair daqui com muito mais conhecimento, que é o que nos enriquece. Halise, muito obrigado mais uma vez também, em nome do Dr. Gustavo, que não pôde estar presente, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, está aqui nosso vice-presidente da comissão, a Halise, secretária, fazendo hoje a função de cerimonialista, então, muito obrigado por se disponibilizar, auxiliar aqui no evento. Tá? Obrigado a todos vocês que nessa quarta-feira chuvosa estão aqui. Vocês, com certeza, vão sair com muito mais conhecimento, muito mais conteúdo e espero que essa noite seja proveitosa. Obrigado mais uma vez e com a palavra, Halise. Me permita quebrar o protocolo muito rapidamente. Claro, agradeço, Márcio, a lembrança ali. O Dr. Gustavo Buscardin realmente justificou a sua ausência no evento de hoje, bem como os demais diretores. A doutora Emanuele também deixou um abraço fraterno a todos, não pôde estar presente em decorrência de outros compromissos. O Dr. Rodney também atua na área, mas também justificou a sua ausência. A Alice, enfim, fez procedimento, Ramon está viajando, enfim, só para justificar que ela realmente, a nossa presidente, deixou um abraço a todos. Sempre fraternal a nossa presidente e os demais diretores, Então, com certeza, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o palestrante leiloeiro Diego Wolff de Oliveira. Prefiro falar em pé mesmo, fico mais à vontade. Oi? Tem. Esse mesmo. Isso. Boa noite a todos os presentes. Me chamo Diego Wolff de Oliveira, sou de Joinville, leiloeiro, como já foi apresentado.
Quero agradecer a oportunidade dos doutores aqui pela oportunidade de estar apresentando esse material, participar desse bate-papo e me coloco à disposição de todos sempre que possível. Sobre o tema aqui, eu vou fazer uma abertura simples sobre leilão. Creio que todos vocês dão aula para a gente também, né? Então, antes de mais nada, vamos lá. Tá, vamos aqui no mouse. Ops. Definição de leilão. O que é o leilão? O leilão nada mais é do que um método de venda pública de bens onde os interessados em arrematar competem entre si e sempre vai ser declarado o vencedor, aquele que fizer a melhor oferta até o fechamento do ato. Então, vai existir a disputa entre os interessados e aquele que fizer a melhor oferta leva o bem de interesse. Quais são os tipos e formas de leilão? Atualmente, nós temos 2 tipos de leilão: o leilão judicial e o leilão extrajudicial. E eles podem ser executados na forma presencial, online ou híbrida, onde o participante do leilão presencial concorre diretamente com aquele interessado na forma online. Já o leilão extrajudicial, ele não depende de uma decisão judicial. Ele pode ser um leilão da administração pública em geral, um leilão da própria OAB, de uma empresa, de um particular qualquer que tenha interesse em dispor de qualquer bem. Então, qualquer um pode ser comitente no leilão. Como funciona o leilão? Todo leilão ele vai ter início com a publicação de um edital. Então, o edital vão conter todas as regras do leilão e como que ele vai ser conduzido. Para participar do leilão, é necessário um cadastro prévio com o leiloeiro. Um cadastro prévio, por quê? Para poder fazer a conferência dos dados que foram cadastrados, ver se está batendo, né? Porque, no caso de arrematação, são aqueles dados que vão para o auto de arrematação. Posteriormente a isso, é aberto a fase de lances, no dia do leilão. Hoje, com o leilão online, a gente lança o leilão no site, desde a publicação já é possível fazer oferta. Então, no dia e hora designados, a gente abre, na realidade, o fechamento do leilão. Então, até lá, pode ser disputado. Sobre a arrematação, o participante, como já dito, será considerado arrematante aquele que melhor oferta realizar. Sobre um lote específico, né? Nos leilões judiciais, é muito importante lembrar que a arrematação deverá ser homologada pelo juiz ainda. Enquanto no extrajudicial, bateu o martelo, vendeu, o arrematante paga a guia, está tudo certo. Sobre a retirada de bens no leilão judicial, depende de uma autorização de entrega, não basta só pagar. O pagamento ele é feito via uma guia judicial. Comprovou o pagamento, depois 10 dias lá para o executado se manifestar, o juiz geralmente expede a carta de arrematação para imóvel ou auto de entrega, a autorização de entrega para bem imóvel. Então, foi só uma pincelada aqui, vou passar para a minha colega Janine, ela vai aprofundar um pouco mais sobre a
a importância do advogado na fase de pré-leilão. Vou ficar sentada, pode ser? Boa noite a todos, agradeço o convite e me coloco já à disposição, não somente após a todos os palestrantes falarem, mas também depois eu vou deixar meu contato e quem tiver alguma dúvida, ou que na hora a gente não possa fazer todas as perguntas, vão surgindo depois, eu também me coloco à disposição. Bom, nós sabemos a importância do advogado na fase pré-leilão. O advogado ele é indispensável para a administração da justiça e nós sabemos que os atos do advogado contribuem muito para acelerar os trâmites do leilão. Podem contribuir e podem prejudicar, né? Muitas vezes, um processo que vem com um despacho pode levar meses até conseguir o desejado. No caso, a indicação do leiloeiro de confiança, o advogado pode fazer na petição, no momento em que for pedir que o bem seja alienado, ali ele já pode indicar o advogado da sua confiança para que possa atuar nos autos e não aguarde todo o... Como é que eu posso dizer? Você peticiona o processo pedindo alienação judicial, vai para o juiz, aí o juiz despacha deferindo, aí volta intimando o advogado para que apresente algum leiloeiro, senão vai ser nomeado um leiloeiro da ordem dele lá, da relação do juiz. Então, se o advogado, nesse momento, que pedir a alienação judicial, já indicar o leiloeiro, né, já só aí poupa 4, 5 meses que o processo até vai e volta, intimar e tudo mais, a gente sabe que isso aí influencia bastante, né? Então, gostaria de deixar claro também que essa indicação do leiloeiro não onera em nada. Muitos advogados deixam de indicar algum leiloeiro da sua confiança, achando que, como num perito, às vezes a pessoa tem que arcar com esse custo. No entanto, não tem custo. O leiloeiro ele recebe se for vendido, né? O leiloeiro, o bem que ele fizer o leilão. Então, o fato de indicar, às vezes, um leiloeiro próximo da região, que possa dar uma atenção direta para o advogado, que possa levar pretensos interessados no bem, que possa, enfim, esclarecer dúvidas no escritório. Então, porque muitas vezes vem leiloeiro lá do oeste ou leiloeiro de outro estado, e nós que estamos aqui próximos, né, Diego, podemos dar uma atenção melhor, podemos nos deslocar melhor entre as cidades e dar uma atenção melhor para os arrematantes e para os advogados. É importante também que o advogado do exequente, quando peticiona, solicitando o leilão, que ele verifique se a intimação da avaliação foi feita, que ele verifique se as partes interessadas, como o cônjuge, foram devidamente cumpridas, porque vai até o leilão, passa todo o trâmite, a gente faz, designa a data, tudo mais, depois descobre-se que tinham outras pessoas para serem intimadas, que nós, leiloeiros, não somos detetives particulares, né? A gente precisa que venham algumas informações que, muitas vezes, o advogado tem esse conhecimento. Então, fazer uma petição bem elaborada, indicando o leiloeiro, indicando o bem, apresentando a matrícula atualizada do bem a ser leiloado, verificando se houve arrematação anterior, houve a intimação anterior da avaliação do bem, né? Eu acho que tudo isso ajuda a acelerar o andamento do processo e não fica aquele vai e vem para o juiz despachar, que acaba atrasando muito mais, né, do que nós gostaríamos. Outro ponto importante é o contato direto entre o exequente e o leiloeiro. Eu tive um caso recente de um bem que veio para eu fazer leilão, e, enfim, eu tinha uma dúvida a ser sanada, que poderia facilmente ser discutida com o advogado do credor, e, no entanto, tentei 2, 3 vezes, deixei recado, o advogado não retornou, então eu tive que peticionar para o juiz para esclarecer a dúvida, e agora, sei lá quanto tempo, volta. Então, muitas vezes, o advogado, esse contato direto com o advogado, eu acho que pode sanar. Às vezes, a gente já toma o caminho que tem que ser, porque o advogado está por dentro da discussão, se
o que levou, o imóvel está em cima, tem alguma outra coisa, ou é só o terreno, enfim, são detalhes da situação do imóvel, do bem a ser leiloado, ou até mesmo das pessoas a serem intimadas, que, às vezes, o advogado, numa petição bem feitinha, completa, acaba poupando tempo e agilizando ali as providências para a realização do leilão. Por fim, é de suma importância que o advogado se manifeste. Quando nós fazemos um leilão que ele é vendido à vista, tranquilo. Parcelado, quando no despacho do juiz já consta a permissão do 895 do parcelamento, também. Mas, às vezes, a gente tem alguma proposta diferenciada ou alguma outra questão ali que foi apresentada, que o advogado, para agilizar, também pode peticionar concordando ou não, porque isso aí também ajuda a diminuir o tempo que vai, porque ele não se manifesta, vai para o juiz, aí o juiz despacha para o advogado se manifestar. Então, indo para o juiz, já estando ali a proposta e a manifestação do advogado do credor concordando ou não, já é um pulo que se dá ali, economizando um bom tempo, né? Verificar se o leiloeiro, também muitas vezes indicado, possui mais de 3 anos de exercício profissional, pois há uma vedação legal e, muitas vezes, o cartório não observa esse tempo de serviço profissional do leiloeiro, né? E esses atos eles são totalmente nulos por falta de capacidade, caso não cumpra o requisito legal. Bom, deixa eu ver aqui. Interessados em intimação. Vamos lá. Quais são as vantagens de arrematar em leilão? Nós sabemos as oportunidades excelentes dos negócios, né? Muitas vezes são vendidos com preços bastante atrativos abaixo do mercado. Transparência, uma vez que o processo é conduzido de forma pública, com regras claras. Por exemplo, nós temos ali o site. Hoje em dia, quem quer participar de um leilão, ele consta no site o horário que foi dado o lance, o login da pessoa. Logicamente, nós temos o IP da pessoa que saiu o lance, temos outras informações que não ficam ali registradas publicamente. Mas quem tem interesse vê o lance, o valor que está, qual seria o próximo valor, o horário que foi dado. Então, é uma forma mais transparente também, que acaba dando mais tranquilidade para quem quer participar de um leilão. A diversidade de ofertas, tendo em vista a existência de leilões com diferentes tipos de bens, permitindo, dessa forma, os participantes que encontrem produtos específicos, como veículos, imóveis, equipamentos diversos. Hoje em dia, a gente, desde um montinho de sucata de um veículo que pegou fogo, vem e, por incrível que pareça, a gente consegue vender, né? E os cuidados que o interessado do leilão deve ter. Porque eu acredito que muitos aqui são advogados, mas, numa boa oportunidade, também têm interesse em aumentar o seu capital, porque o leilão é um investimento excelente, né? Então, o primeiro de todos diante da infinidade de sites falsos, é certificar que o leilão é legítimo. Eu mesma tive o meu site clonado o ano passado, tive que entrar com uma ação contra a Google para conseguir derrubar o site. Sabe? Então, o site estava até mais bonito que o meu, por incrível que pareça, tinham atendimentos ali de WhatsApp, enfim, quem está por trás disso não é fraco. Mas não só eu, como inúmeros colegas, tivemos esse problema, e, geralmente, o site, quando é .com, somente ele é golpe, é site criminoso. Ou .com/br/, que eles colocam para enfeitar. Porque o ideal é ter .com.br, e, em breve, nós teremos o .leo, né? .leo, que agora tivemos com a FENAJU, e foi aprovado, né, essa extensão para esse domínio para os leiloeiros. Se possível, realizar a vistoria do bem interessado, pois o bem disposto em leilão é vendido do jeito que se encontra, né, ad corpus. Os advogados, quando tem algum cliente que queiram visitar, o interessante é fazer a visitação, o pedido, a petição do juiz solicitando essa visitação. Muitas vezes, o juiz já despacha, quando nomeia o leiloeiro, ele já despacha concedendo o direito de visita. Mas, por incrível que pareça, a gente, às vezes, peticiona e o juiz indefere.
Muitos na época da pandemia, por conta da pandemia, mas muitos mantêm ainda o despacho da época da pandemia, dizendo que, por conta do Covid, não pode, ainda mantém, enfim. A gente tenta. Eu tive um caso de um imóvel que eu precisei fazer a visitação, o juiz me deu uma única visita. Eu tive que juntar umas 4 famílias para mostrar um apartamento de 50 metros quadrados. E tive um outro caso também, de um imóvel frente-mar, que o juiz autorizou a visitação, mas não me permitiu tirar fotos internas. Então, também complica, porque sanaria as fotos internas, porque, dessa forma, eu não precisaria nem levar outras pessoas, eu já poderia deixar... Quem tivesse interesse poderia ver as fotos e ficar de uma forma mais clara o estado do imóvel, né? Mas, enfim, a lei é a mesma, cada juiz tem uma forma de pensar. E o que a gente faz é sempre, lógico, dançar um pouco a música do juiz, tentar entender um pouco o jeito dele, mas fazer os pedidos que são devidos também e tentar, com isso, fazer o processo andar, né? Atentar-se para o prazo de pagamento, pois o cumprimento das condições do leilão pode resultar na perda, o não cumprimento, né, na perda do bem arrematado, dos valores pagos antecipadamente. Deixa eu só me lembrar que eu tinha um detalhe que eu estava conversando ali fora. Queria me lembrar uma observação. Eu não estou. Depois eu vou interromper algum colega se me vier isso aí. Eu devia ter anotado na hora. Eu confesso que eu ainda eu estou me familiarizando, embora eu já tenha feito ao longo desde 2010, já fiz leilões para 400, 300 pessoas, nos leilões do Detran, que eram apregoados 1000 veículos num dia só. Eu ainda fico um pouco acanhada, mas estou aqui e procuro, desafiando a mim mesma, né? Mas estou à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos. Passo ao meu colega. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer principalmente o convite do doutor Marcos aqui. Agora vocês vão ter aqui uma experiência única, porque agora sim eu vou fazer uma apresentação de apenas 35 slides, porque eu sei que vocês querem muito saber sobre leilão. Estou com a cabeça na frente. Não. Só que eu vou trocar o slide, então só deixar o contato. A gente trouxe cartão, né, Diego? Enquanto os slides são colocados ali, eu gostaria de perguntar aqui para o pessoal que está presente, quem já participou de leilão de imóvel? Quem já participou de leilão de imóvel? Temos bem poucas pessoas. Com certeza o restante está muito interessado em saber como é que é essa forma de atuação do advogado. E a minha tarefa aqui não só passar para vocês como é a atuação do advogado nos leilões de imóveis, mas também para investidores. Eventualmente, vocês têm aí honorários para receber ou já receberam, não sabe o que fazer com o dinheiro. Como bem apresentado aqui pela colega, a gente pode utilizar dos leilões como uma forma de investimento muito rentável. Mas, antes de chegar na parte de leilão, de investir efetivamente, a gente vai ter que descobrir qual que é a importância desse advogado lá no processo de leilão. Então, aqui, basicamente, o nosso objetivo é destacar o papel do advogado para que vocês também possam vender a assessoria de vocês para investidores e explicar a importância de contar com um advogado especializado, porque não é somente ser advogado. Eu costumo muito ouvir pessoas que estão procurando uma forma de investir, dizer que qualquer advogado serve. E quem já participou de leilão vai saber que tem peculiaridades lá dentro do processo de leilão que podem te levar ao fracasso total e te trazer até mesmo prejuízos financeiros que são gigantescos. Então, os principais aspectos que a gente tem aqui, quando o imóvel está indo para leilão, é saber as causas que esse imóvel foi a leilão e quais as principais providências para garantir que o procedimento de expropriação tenha sido feito de forma adequada. Como bem colocou o meu xará aqui, o Diego, o imóvel está indo a leilão para pagar uma dívida. Se eu não cumprir todo o procedimento adequado de acordo com aquilo que está estabelecido em lei, aquela nulidade pode fazer com que o meu investidor, daqui 5 anos, tenha que pegar o dinheiro dele de volta, sem nenhum tipo de correção, e devolver o imóvel que ele arrematou. E esse imóvel, às vezes, já está reformado, esse imóvel já está em vias de negociação,
pode estar acontecendo diversas coisas, e a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que o advogado especialista em leilão saiba esse risco e evite de colocar aquele investidor nessa situação de risco, a ponto de não ter rentabilidade nenhuma naquela operação. A assessoria jurídica, então, vai servir para isso, e é um dos principais aspectos que a gente vai abordar aqui. Quando a gente faz a investigação de propriedade do imóvel, a gente está falando em entender todo um contexto de due diligence, porque, muito embora tenhamos como premissa que o imóvel arrematado no leilão é uma aquisição originária, haverão decisões, haverá jurisprudência que vai te dizer o contrário, que ela é uma aquisição derivada. Na Conselho de Magistratura de São Paulo, no ano passado, se definiu que o leilão é, sim, uma aquisição derivada. Portanto, eu tenho que tomar muito cuidado. Se é derivado, consequentemente, eu estou assumindo alguns riscos extras, além daqueles que o próprio leilão já pode me expor. Então, eu preciso, sim, fazer uma análise da matrícula do imóvel, do ônus, dos gravames todos que estão recaindo sobre aquele bem. Eu vou pesquisar dívidas, ônus, eu vou identificar problemas naquele imóvel, vou ver multas ambientais. O imóvel arrematado em leilão, ele continua com a multa, ele carrega consigo, e quem comprou o imóvel que tem uma multa ambiental é dono da multa. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar a legalidade do leilão. Então, a gente vai, como está escrito lá em cima, proteger os interesses do nosso investidor, o nosso cliente. Assegurar que o leilão esteja sendo realizado de acordo com as leis. Gente, como é difícil a gente entender o conceito de lei no Brasil, em que até o passado é incerto. Quando a gente vai fazer uma análise e identifica alguma possibilidade de anulação do leilão, eu não deixo de participar de um leilão, eu não deixo de dar um sinal verde para o meu cliente, porém eu boto uma tarja laranja gigantesca em cima, dizendo para ele que ali tem um risco enorme. Então, a gente vai analisar esses riscos, vai estabelecer, vai mitigar esse risco, vai estabelecer quanto vale esse risco, porque, eventualmente, você está se expondo a um risco em que o resultado financeiro é interessante o suficiente para eu me expor dessa forma. Então, a gente vai identificar aqui as possíveis falhas que foi abordado anteriormente. E aqui eu estou do lado de duas pessoas que são sempre nossos parceiros na arrematação. Tem advogado que está começando, que quer entrar no mundo de leilão, que quer chegar lá e dizer para o juiz: olha só, seu juiz, faltou fazer uma intimação de um credor que teve uma penhora averbada na matrícula antes dessa que está levando a leilão, e vocês não estão se dando conta. O juiz não vai gostar disso. Você não é parte do processo, não tem nada que se enfiar aqui. Quem vai fazer esse papel vai ser o leiloeiro, a leiloeira, que eles é que são os responsáveis por aquele leilão enquanto ele estiver acontecendo. Eles representam o juiz ali. Então, a gente vai vai entrar em contato com eles, e a partir deles é que essa providência será tomada. E não são raros os casos em que o leilão é cancelado, sustado, anulado, às vésperas da data do leilão. A orientação jurídica durante o próprio procedimento de leilão. Por quê? Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que entram em contato com o meu escritório, que só trabalha com leilão de imóveis. As pessoas entram em contato comigo, dizendo: arrematei sem querer. É verdade. A gente passa um trabalho danado para conseguir fazer uma arrematação. A gente estuda o processo, chega lá na hora, não consegue arrematar, o cara me liga e diz: puxa, dei um lance aqui, sem querer eu arrematei o imóvel. Eu vou contar uma história bem rápida, porque eu tenho uma cliente que ela é sensacional. Ela é sensacional, ela me contratou para fazer assessoria prévia e tudo mais, e ela gosta muito de participar do processo de leilão. Ela fez uma primeira arrematação, ficou super emocionada, deu tudo certo. Ela fez uma segunda arrematação, que foi muito bom. E um dia ela me ligou: Diego, entrei num site aqui, eu não estava entendendo muito bem, sem querer eu dei o lance no leilão. E eu estou desesperada, porque é um lixo de casa. É um imóvel que não vale a pena. E foi a pior experiência que ela teve, porque, de fato, a gente manteve a arrematação, ela não pôde desistir dela.
E, lá pelas tantas, ela até decidiu que seria um negócio, de repente eu deixo alugado. No fim das contas, passaram 6 meses, o leilão foi anulado. Aquilo ali foi uma experiência negativa para ela. E não são raras as situações que isso acontece. Pessoas que compram imóveis com dívidas, que nem eu falei anteriormente. Não tem nem 20 dias, aí um imóvel foi arrematado lá na Palhoça, aproximadamente avaliado em 500 mil, arrematado por 300, e uma dívida condominial de 400 que o arrematante ia ter que assumir. O porquê que eles fazem isso, não me perguntem. Não sei entender. Então, são esses a necessidade de eu estar acompanhando o procedimento de leilão enquanto meu investidor está participando lá do pregão. Agora a gente vai identificar quais são as possibilidades, analisar assim, qual que é a forma que eu vou utilizar para conseguir otimizar o ganho do meu investidor. Porque, muito embora eu seja um advogado, muito embora eu esteja fazendo uma assessoria jurídica, eu ganho um percentual sobre a arrematação dele. Então, eu quero que ele continue arrematando eternamente. E o meu cliente, ele se repete, ele vai, que nem eu comentei dessa cliente que já tinha arrematado diversas vezes, ela não para. No momento que ela vende o imóvel, ela vai lá e compra outros 2, e a gente continua prestando assessoria para ela. Então, eu também estabeleço ali métricas de quanto é o rendimento que a gente busca alcançar, quanto ela tem disponível, o que ela pode fazer com esse dinheiro, como é que pode fazer. Hoje pela manhã a gente participou de um leilão, tivemos sucesso na arrematação, foi lance único. E eu já tinha em mente que aquele lance seria único, porque ele tinha algumas pegadinhas ali no edital. E, graças à assessoria especializada, a gente consegue identificar no processo o que, de fato, tem que acontecer naquele leilão. O meu cliente estava disposto a pagar 300 mil à vista no imóvel, e, como eu vi que era um lance único, eu ofertei para ele, vamos fazer uma proposta parcelada. E eu conheço lá o leiloeiro que estava fazendo o anúncio do leilão, né? Estava levando ele a pregão, e eu disse para ele, liga lá para o leiloeiro. Eu não liguei porque eu não tenho procuração para isso, nesse momento. Eu ainda estou assessorando previamente, né? Então, liga lá para o leiloeiro, eu tenho o contato dele. 9h30 o leiloeiro habilitou no site a possibilidade de parcelamento. Meu cliente foi lá, deu o lance parcelado e fez a arrematação, que encerrou hoje, 10h30. Estava estourando o champanhe dele lá, que ele adora, porque é uma vitória. Consigo comprar 2 salas comerciais do centro de Porto Alegre, por 300 mil, parcelado, dando 25% de entrada e o restante em 30 vezes. Claro que falta homologação, né? Tudo pode acontecer até lá. Mas, por enquanto, está tudo certo. Então, a gente vai também apresentar essas estratégias, onde vamos, conversando com o próprio investidor, entender quais são as dores deles. Olha que interessante, eu consegui fazer com que o meu cliente gastasse 300 mil e que sobrasse na conta dele ainda 200. Então, ele ainda vai poder participar de mais leilão. Ele ia comprar só um, agora ele vai comprar mais. Essa é a estratégia para o advogado que quer trabalhar nessa forma de assessoria. A gente vai também trabalhar no pós-arrematação. E aí é que, de fato, a gente se torna advogado. Porque até agora eu estou falando que eu sou só um vendedor de curso, eu sou só um assessor qualquer, que estou prestando um auxílio, qualquer um pode fazer o que vinha sendo feito até agora. No momento que ocorre a arrematação, seja judicial ou extrajudicial, a gente agora passa a ter uma outra tarefa, que é a desocupação do imóvel e entrega das chaves desse imóvel. Então, para que o meu cliente tenha sucesso, eu tenho que chegar nesse ponto, eu tenho que entregar para ele as chaves. Eu tenho dentro do meu escritório pacote de serviço que entrega o imóvel vendido. Então, o cliente nem se envolve em nada. Mas vamos falar do padrão, que é eu prestar uma assessoria prévia e entregar o imóvel para que ele possa fazer a reforma e posterior venda. No instante em que é arrematado judicialmente, eu vou me habilitar no processo, antes mesmo de haver sido homologado o leilão. A homologação do leilão se dá com a assinatura dos 3 atores, o leiloeiro, o arrematante e o juiz. Esse momento de homologação, eu passo a contar 10 dias. Antes disso, eu já
coloco a minha procuração no processo, digo que sou representante do arrematante e estou aguardando a homologação do leilão. E durante esses 10 dias a gente vai ficar de molho esperando somente o processo andar. Eu vou estar habilitado no processo, eu vou receber a notificação de que foi disponibilizado em diário oficial e, consequentemente, eu vou contar os 10 dias. Passados os 10 dias, eu vou dar providências para o andamento do leilão. Eu estava contando ali, antes de a gente começar, que eu fiz uma arrematação lá em Florianópolis, em Coqueiros, a área bem bacana ali, um apartamento praticamente de frente para a beira-mar de Coqueiros, e era pelo juizado especial, cotas condominiais. O juiz, no primeiro despacho pós-arrematação, ele liberou o dinheiro para todo mundo, ele liberou a carta de arrematação, e ele disse, é gol, é isso aí, se virem agora. Eu, na qualidade de advogado, especialista, peticionei dizendo, fazendo chamamento à ordem. Está errado esse procedimento, não pode ser dessa forma. Você está criando uma nulidade que, eventualmente, qualquer um dos credores, posteriormente, vai poder anular o meu leilão. Eu vou perder uma arrematação, lá foi 600 mil. E é um imóvel muito interessante para quem está comprando. O cara quer comprar para morar. Ele estava disposto a pagar até 1 milhão, se fosse o caso. Está tudo certo. No momento em que a gente faz isso, a gente coloca ali para o juiz que, olha, você está indo pelo caminho errado, você entendeu mal a lei, e, às vezes, o cara nunca passou por um leilão. E, a partir dali, eu comecei a ter muita dificuldade com ele, porque daí ele começou a ser bem cri-cri com as etapas do processo posterior, sem olhar o que tinha acontecido no processo anteriormente, porque é um imóvel que era de uma pessoa falecida e os herdeiros abriram mão, não queriam nada. O cara tem mais de 2 milhões em dívida, ninguém vai receber nada mesmo. Só que daí o juiz mandou intimar todo mundo via carta R. Eu estou há 60 dias aguardando as intimações, sendo que eles já tinham se manifestado no processo dando desistência, que eles não queriam nem se envolver. Mas isso é o nosso papel, enquanto advogado. Garantir que o meu primeiro despacho, depois da homologação do leilão, seja um despacho sensacional. Então, a minha petição ela tem um padrão de pedidos, porque eu quero a expedição da carta de arrematação, a autorização de missão na posse, a reserva de crédito para pagamento de todas as dívidas. Eu quero que tudo saia redondinho, eu quero que saia num despacho só, porque, que nem a doutora falou aqui, se eu for fazer um pedido de cada vez, eu vou levar 1 ano até resolver todos os problemas desse processo. E aí eu até comentei com o Diego a respeito do Paraná, porque a minha petição inicial, pós-arrematação, é baseada numa decisão do Paraná, que ela veio toda elencada, dando tudo o que eu precisava. E eu disse, nossa, esse cara sabe muito e é daqui que eu vou aprender. E eu utilizei aquela decisão para criar os meus pedidos e hoje a minha petição é baseada naquilo. E acho que essa é a melhor estratégia, por enquanto, tem funcionado. Agora eu vou fazer a análise de procedimento, garantindo regularidade e lucro. Por quê? Se eu já sei que aquele imóvel estava regular dentro do processo, se eu já sei que o procedimento adotado anterior ao leilão cumpriu tudo aquilo que estabelece o Código de Processo Civil, ou então até mesmo lá a CLT, que também vai ter uma previsão de alienação, ou então por meio do sistema do Comprei da Receita Federal, cada um tem as suas peculiaridades, eu vou observar para a lei que determina o que deve acontecer lá e vou garantir que está tudo de acordo. Então, eu também vou precisar verificar que não há nenhuma pendência, dívida, litígio que o meu investidor vai estar assumindo. Como eu falei anteriormente, tem gente que está comprando dívida. No momento que tu faz uma arrematação de um imóvel com uma dívida condominial que está descrita em edital, que ele vai assumir essa dívida, ele está comprando uma dívida. Então, não é um negócio legal para ele. Ele não vai ficar feliz com essa arrematação. E aquela arrematação irregular, acho que foi a doutora aqui que falou, que ela teve o site clonado. A gente participou de um leilão em Goiás, em que a matrícula do imóvel era falsa. E não era pouca coisa. 18 milhões. A gente teve um problema que precisou resolver com a leiloeira de lá, e ela disse, pelo amor de Deus, espera para a semana que vem.
porque essa semana eu tenho um problema de 18 milhões para resolver, porque eu vendi uma fazenda de 18 milhões que não existe. Uma matrícula falsa, uma garantia dada para o banco, que não se certificou de que existia aquele imóvel. É nesse nível que a gente está trabalhando. A gente não está falando de brinquedo, né? É bastante dinheiro, é bastante responsabilidade para todo mundo, né? Teve bastante gente que falhou nesse processo, né? A representação, então, do arrematante, nosso investidor, na defesa dos interesses dele. O leilão extrajudicial ele é sensacional, ele é da Lei 9.514. Desde 97, a alienação fiduciária, ela se dá a retomada do imóvel, a consolidação da propriedade, retomada do imóvel, tudo de forma extrajudicial. A pessoa não pagou, vai ser intimada e o banco pode ir lá e vender o teu imóvel contigo dentro. Agora, a hipoteca também está autorizada, desde o ano passado, com o Marco Legal das Garantias, houve também a inserção da hipoteca nessa sistemática. Muito em breve, provavelmente, talvez a partir do ano que vem, a gente comece a ver leilão de hipoteca. Então, a gente tem aí uma situação em que eu preciso tomar muito cuidado se todos os procedimentos anteriores a esse leilão extrajudicial foram observados. E esse é o mais difícil que tem de eu fazer análise antes do leilão. Quando eu entro num processo judicial, que o leilão é judicial, está tudo no processo, eu consigo ver quais são os erros cometidos. Quando é extrajudicial, Balneário Camboriú, a gente teve muito problema no ano passado e nesse ano, por conta da LGPD, não estavam nos enviando as certidões que a gente pedia. Ah, LGPD. Mas está consolidada em nome do banco. Eu quero só certificar que a consolidação se deu de forma correta. E aí a gente tinha esse tipo de problema. E aí você fica às cegas. E a gente vai participar desse leilão. A gente não vai sair dele, a gente não vai fugir. Se tiver algum erro, algum equívoco, a gente pode pedir a desistência, risco de evicção pelo banco, devolve o dinheiro e está tudo certo. Mas eu não posso expor o meu cliente a qualquer risco. Então, eu vou tomar certos cuidados. E outra coisa que acontece muito é que, quando é extrajudicial, a pessoa pode estar entrando com uma ação na Justiça Federal contra a Caixa, por exemplo, e, no momento em que você arrematou o imóvel e ela está discutindo a propriedade, o que acontece? O teu cliente passa a ser parte naquele processo. Eu tive uma situação em que o cliente me procurou depois que ele perdeu o imóvel. E a gente está pedindo uma ação anulatória. A gente protocolou uma ação rescisória, lá em segundo lugar, lá no TRF4, por conta disso. Ele deveria ter sido obrigatoriamente intimado, estava discutindo a propriedade dele. A sentença saiu depois que ele já tinha arrematado o imóvel. Ora, como é que pode sair uma sentença de um imóvel que não é mais do banco, dizendo para o banco devolver o imóvel, sendo que o banco agora é de terceiro? Então, a rescisória vem nesse sentido. Isso é muito peculiar e acontece bastante. É uma das tarefas que a gente tem no nosso checklist de análise, identificar outras ações que envolvem aquele imóvel. E se é um uso capião? Como é que a gente descobre que o imóvel tem uso capião se não está em nome nem do executado, nem do exequente? Não tem como saber. O uso capião, daí, eu vou tentar enquadrar ele naquele ônus não informado. E eu vou dizer, cara, tem uso capião, tem ali elementos que podem, sim, garantir o uso capião da pessoa que está requerendo, então eu vou pedir a desistência desse leilão, quero meu dinheiro de volta, que é melhor. Esses são alguns dos problemas que a gente vai enfrentar, principalmente no extrajudicial. Novamente, é o repetitivo aqui, né, porque isso aqui foi feito pela IA, meu melhor funcionário do escritório. Mas a gente vai verificar a matrícula do imóvel, a consolidação de propriedade, se for um extrajudicial, penhoras, arrestos e disponibilidades. Qual que é o objeto do leilão? Nossa, gente, vocês não têm noção do quanto tem de gente que compra coisa errada, compra direito. E tem também uma coisa bem peculiar, tá? Quando a gente fala em direitos de um imóvel, eventualmente a gente vai encontrar lá no processo um contrato de compra e venda, e a pessoa tem direito de 100% do imóvel, só falta regularizar. Vale a pena esse leilão. E, pelo simples fato de estar falando em direitos, já afasta muito da concorrência. Agora, tem gente que gosta de comprar no propriedade também. Aí é uma situação muito peculiar. Aí é uma situação bem peculiar. A pessoa ou sabe que a pessoa já está quase morrendo, ou pretende matar ela, a gente não sabe, mas acontece.
Os ônus que estão incidindo no imóvel, eles vão ter repercussão na minha arrematação. Eu preciso saber, na qualidade de advogado especialista em direito imobiliário, eu preciso entender o que cada um daqueles ônus vai dificultar a minha regularização do imóvel. E vocês não têm noção. Um processo criminal, ele vai fazer uma averbação na matrícula, qualquer. Escolha o que você quiser. Se for criminal, o juiz pode dizer simplesmente assim: eu não vou mandar baixar. Ninguém mandou tu comprar esse imóvel no leilão, em outro leilão que não no meu. Independente da averbação. Já aconteceu, já vi isso acontecer muito. Por conta de que esse imóvel pode ter sido adquirido com dinheiro ilegal. Então, eu preciso do imóvel como garantia para devolver para alguém. E aí não é porque o cara está devendo condomínio que o condomínio pode levar a leilão. Ele precisa informar, ele precisa oficiar esse juízo. E se eu estou atento a isso, eu vou verificar, foi oficiado? A outra parte lá está sabendo que isso aconteceu? E quantas vezes a gente vê acontecer leilão de imóvel em processo de família que você não tem nem acesso aos autos? E você vai às cegas. E é a partir daí que eu costumo dizer, o edital é que vai fazer a lei do nosso leilão. É ele que dita as regras. Eu vou utilizar o edital, as informações que estão nele. E aí o 903 do CPC vai me garantir a desistência dessa arrematação se eventualmente existir um outro ônus que não foi indicado lá no edital. É para isso que a gente está ali assessorando o nosso cliente. Tem as regras também do prazo de desistência. Tá? Isso é muito importante. Para quem nunca participou de um leilão, para quem nunca estudou leilão, os prazos ali, eles inclusive são diferentes em alguns aspectos, como o prazo, por exemplo, de impugnação de 10 dias, ou no extrajudicial, prazo para desocupação voluntária de 60 dias. A gente não vai contar em dias úteis, certo? Não é um prazo processual. Então, aqui, de novo, a intimação dos devedores, os problemas que ficam pendentes, credores. Para quem não sabe, se a minha penhora for a primeira da matrícula e depois tiverem outras, eu não preciso intimar esses outros credores. Se a minha for a última e tiverem anteriores, eu preciso intimar cada um deles. Eles precisam estar cientificados de que o leilão irá ocorrer. E eu tenho um prazo. Eu já vi leilão ser anulado porque ele não foi intimado com 10 dias de antecedência da data do leilão. Ele foi intimado com 5 dias. E isso é motivo de anulação. O credor ele tem o direito de participar do leilão, inclusive, de eventualmente fazer até a arrematação para ele. Tem preferência. Então, tudo isso a gente tem que tomar esses cuidados, e é na assessoria que nós vamos fazer essa observação, essa análise criteriosa para evitar que o meu cliente ele coloque o dinheiro lá e recupere, sabe-se lá quando, porque daí a gente vai depender da boa vontade do juiz de expedir um alvará. E não bastasse isso, tem a boa vontade ainda do cartório. Na qualidade de assessor de leilão também vou fazer uma análise de mercado. E aí eu vou usar o meu outro estagiário, que é o ChatGPT. Vocês já utilizaram o ChatGPT? Vocês jogam lá o endereço do imóvel e pede para ele, faz uma análise de mercado aí, verifica nas 5 maiores imobiliárias ou sites que tem à disposição, quanto está o preço do metro quadrado, quanto é que vale esse imóvel dentro desse condomínio. Cara, eu coloco o nome do condomínio, ele encontra outros imóveis, ele me diz qual é que é a metragem média de cada imóvel que tem lá, quanto tem, qual é o maior, qual é o menor, quanto está sendo vendido, qual a data que foi publicado aquele anúncio do imóvel. O ChatGPT é sensacional. E se você precisa de um estagiário, eu diria que vale a pena considerar o GPT, porque ele custa só R$100. Vale a pena mesmo. Um cara muito inteligente, desde que a gente ensine ele bem, né? Assim como o estagiário. E os aspectos relevantes de quem vai arrematar o imóvel, eu trago essa observação porque é importante para o investidor saber se o imóvel vai ter uma liquidez boa. Se no momento em que eu arrematar ele, eu vou conseguir vender ele rápido o suficiente para fazer sentido aquela minha conta que eu fiz na hora de de identificar qual é que era o meu lance máximo. Isso também é importante, porque não basta só eu comprar barato, eu tenho que saber se eu vou conseguir vender, ou eventualmente a pessoa quer alugar, ou até mesmo para morar.
Mas aí, a depender de cada estratégia, eu tenho essa necessidade de fazer análise mercadológica também. Depois, novamente, a respeito dos ônus e os requisitos legais. Todas as regras do edital foram observadas, as informações mais relevantes do leilão, tudo isso que a gente já está repisando agora. As consequências de não cumprimento de prazo, que nem eu já falei. Responsabilidades assumidas pelo arrematante, como eu mencionei, não só as dívidas, mas também as dívidas. Eventualmente, teve uma situação em que a gente arrematou um imóvel no Rio Grande do Sul que tinha um problema ambiental, a pessoa se responsabilizou, mas era um pavilhão comercial de 1,5 milhão que ele arrematou por 130 mil. E isso no extrajudicial. E esse é o leilão que é a venda online. Não tem nem o leiloeiro, não precisou nem pagar os 5% do leiloeiro. E esse imóvel, vocês vão dizer assim, não é preço vil? Não é. Porque depois da consolidação plena da propriedade, que se dá a partir do segundo leilão extrajudicial, obrigatoriamente o primeiro leilão no valor de avaliação, o segundo leilão no valor da dívida, há a consolidação plena se ninguém se interessou na compra desse imóvel. E aí o imóvel passa a ser passivo do banco. O banco é dono desse imóvel, ele pode vender ao preço que ele quiser. E, nesse caso, por ter essa pendência ambiental, o solo daquele imóvel estava contaminado e precisaria ser feita a descontaminação, o banco resolveu vender ele por praticamente 1/10 do valor. E o meu cliente foi muito feliz, conseguiu fazer a arrematação, conseguiu fazer a limpeza do solo, que era necessária, e não chega nem a metade do preço do imóvel, tudo que ele despendeu ali. Então, também é uma estratégia interessante, não é porque tem um problema que eu vou deixar de arrematar. Então, ali a recapitulação, ele vai ajudar na maximização dos resultados financeiros, ele vai minimizar os riscos. Conte sempre com um advogado durante o processo de leilão, porque somente o advogado tem acesso a um processo judicial. A gente tem visto se disseminar muitos cursos de pessoas que fazem assessoria em leilão, te ensinam a arrematar por conta própria. Tem uma vendedora de curso que fala que basta tu arrematar e contratar um advogado por R$500, ele peticiona para ti nos autos. Verdade. E ela tem o nome de um vinho, tá? Eu não vou falar o nome dela. E ela é advogada. Né? Então, a melhor pessoa para fazer essa análise é um advogado especialista. E eu costumo dar de exemplo, assim, normalmente eu gosto de falar dentro da comissão do jovem advogado. O jovem advogado entra na advocacia, ele fica num limbo, ele tem dificuldade em ganhar dinheiro, e às vezes ele corre lá para o criminal para fazer um habeas corpus que eu ganho dinheiro agora, né, mais rápido. Aqui no leilão também você tem a oportunidade de ganhar dinheiro rápido. É muito interessante, que nem eu falei, a gente cobra um percentual. É um percentual sobre a arrematação. Se você presta um bom serviço, em 2, 3 meses, talvez você já tenha um bom honorário para receber. E à vista, meu cliente paga numa parcela só. Ele não fica devendo, ele não tem parcelamento, não passa cartão. Ele faz o Pix mesmo, cai lá na conta, é tranquilo. Isso é muito bom para quem quer liquidez imediata, para quem quer ganhar dinheiro. E não bastasse isso, você ainda corre o risco de ganhar uma sucumbência. Porque a gente daqui a pouco está trabalhando no imóvel que custa 10 milhões, o valor da ação é alto, né, doutor? E aí, se a gente consegue validar aquela arrematação, a sucumbência você também vai receber. Lá em Brasília, a gente arrematou um imóvel por 1,1 milhão. De sucumbência, a gente está ganhando, a sentença deu 10% para cada uma das partes ré do processo. São 3 partes ré, 2 eu represento. Então, só ali a gente tem um bom dinheiro. Os honorários da arrematação que o meu cliente pagou é bem inferior ao que eu estou ganhando de sucumbência lá. Isso é sensacional. Para quem quer se aventurar nesse mercado, é um lugar também de ganhar dinheiro. É o advogado especializado em leilão de imóveis que possui conhecimento aprofundado suficiente para todas as etapas, para identificar todos os requisitos legais dessa transação. Análise de edital, registro imobiliário, o pós-leilão, análise dos títulos que eventualmente estão gravando o imóvel,
a avaliação do imóvel, como é feito o cancelamento de ônus, regularização imobiliária. Quem está aqui provavelmente é do direito imobiliário, sabe como é que faz uma regularização. Posterior à arrematação do imóvel, obrigatoriamente eu preciso regularizar ele, eu preciso cancelar a indisponibilidade, eu preciso cancelar penhoras, eu preciso tirar tudo daquele imóvel para ele poder ser comercializado normalmente depois. Por fim, quem quiser me seguir, está aí o meu Instagram. E eu acho que é isso, apesar de ser 35 páginas, até que foi rápido, né, doutor? Lembrei o que eu gostaria de ter falado anteriormente e me fugiu na hora. Quando vocês indicarem um imóvel a leilão, eu peço que tentem incluir também a matrícula. Antigamente já fazia parte, a garagem fazia parte da matrícula junto com o apartamento. Mas hoje em dia é individualizado, e às vezes essa venda prejudica bastante o fato de um imóvel não ter a garagem. O ano passado, retrasado, eu fiz um leilão de um imóvel na Avenida Atlântica de 1.000 e poucos metros quadrados, um apartamento de 9 milhões. E, na ocasião, ele foi penhorar. Ele tinha garagem, mas foi levado a penhora somente o apartamento. Pensa, um apartamento de 9 milhões, quem que vai arrematar sem garagem nenhuma? Já tinha passado por 2 leiloeiros, aí o credor me indicou, e penei para vender, mas consegui finalizar a venda, graças a Deus, com sucesso. Mas não só o imóvel de alto valor, como de baixo valor, às vezes deprecia muito o valor do imóvel sem a garagem. Né? Então, se puderem, não custa mandar junto ali o número das duas o número das duas matrículas. Se o juiz deixar passar, ótimo, porque tem juízes também que alegam um excesso de penhora e muitas vezes acabam pedindo para desmembrar, né, os dois. E, por último, só frisando, aquela petiçãozinha que eu falei para vocês que é interessante quando for pedir alienação judicial, fazer a indicação do leiloeiro, constar a matrícula atualizada, e, se tiverem dados para intimação atualizados, às vezes o processo se arrasta por um tempo e as intimações já foram feitas em endereços que já mudaram várias vezes, e nem sempre o cartório se atém ao último endereço que foi feita a intimação e acaba indo a intimação para o lugar errado e volta novamente. Então, assim, o advogado que puder fazer uma petição bem instruída, para que o juiz despache já seja direcionado para leilão e, dali, a gente consiga realmente realizar o leilão com sucesso, depende do advogado também. Então, vamos trabalhar junto aí para que todos fiquem satisfeitos. É isso. Perfeito. Obrigado. E vou aproveitar aqui, o doutor Diego falou sobre a questão da arrematação de forma errada, né? Eu tive um cliente, ele arrematava coisas, não eram imóveis, era escavadeira, essas coisas assim, lá em Papanduva. E ele foi dar o zoom no celular. Na hora que ele foi dar o zoom no celular, ele bateu, acho que o celular quase caiu, ele foi segurar de novo, ele bateu o dedo no mandar lance. Ele comprou uma sucata de trator, que depois foi arrematada por 5 mil, ele pagou 30 mil reais. E aí o que fazer? A gente entrou com ação contra o município para anular a multa, porque depois teve uma penalidade de 80% do valor, ele não pagou, né? E aí o nome dele ficou negativado lá, ele não pôde mais participar dos leilões do município, ele participava frequentemente, e ele teve uma multa de 80% do valor de 30 mil reais. A multa era alta para evitar essa questão, realmente, né, de arrematar e depois desistir. A gente conseguiu judicialmente anular essa arrematação, porque comprovou realmente o erro dele, né, foi viciado, enfim, porque na hora ele ligou para lá, avisou o pessoal da prefeitura e tudo mais, e o leiloeiro falou, não, deu o lance, acabou. A mesma coisa você levanta a mão para chamar um amigo e arrematar para o senhor ali, né? Então, quando era presencial, né, que tinha o leilão, antigamente era presencial, quem levanta a mão. Então, ele ficou desesperado, ele falou, Márcio, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, é difícil, porque o leilão é aquilo, né? Deu o lance e acabou, né? E aí, como é que a gente prova que ele bateu o dedo no celular? Mas, nesse caso, na hora, ele ligou lá para a prefeitura, avisou e tudo, então tinha testemunha, tudo certo. Mas é isso, levou uma sucata por 30 mil reais. Aproveitando a deixa... E só para concluir, o doutor Diego, ele é coordenador da subcomissão de direito de leilões, né? Como é que é o nome correto?
Subcomissão de leilões de imóveis da OAB de Santa Catarina, né, da nossa seccional. Então, assim, além, eu falei das comissões aqui da subseção de Balneário Camboriú, mas a gente tem as comissões da seccional. Então, participem também, né, basta se inscrever no site da OAB Santa Catarina, aí depois pede para participar da subcomissão lá de leilão de imóveis também, porque fazem as reuniões, debatem assuntos, trazem temas. Então, é um grupo de advogados realmente para auxiliar, né? E para ajudar, porque assim, isso daqui, pessoal, que a gente faz aqui, e deixo aqui o agradecimento aos três, para trazer conhecimento é aquilo. Não existe na advocacia essa concorrência, né, doutor? Mas está todo mundo aqui, daqui a pouco está todo mundo participando de leilão. Melhor, quanto mais, melhor. Né? Quanto mais gente trabalhando, estudando, melhorando o mercado, é melhor para todo mundo. Então, assim, é um ajudando o outro nesse crescimento. Então, faço o convite a todos participarem também lá da subcomissão. Otimiza o processo, né? Quanto mais pessoas capacitadas, melhor fica. A gente não vai ter concorrência porque você não vai conseguir fazer 100% dos leilões. É muito imóvel indo a leilão todos os dias. São Paulo, se não me engano, são 70 mil no ano. Aí, então, a gente tem bastante mercado. E tem pouca gente que é especializada nisso. E, para complementar o que você estava falando do erro no leilão, teve um que deu, no imóvel de 160 mil, 1.600.000. Ele errou na quantidade de zeros. Aproveitando ali, em relação à questão da subcomissão, para que os colegas entendam, na seccional nós temos a Comissão Estadual de Direito Imobiliário, e aí dentro da Comissão Estadual nós temos a Subcomissão de Direito de Leilões, assim como na gestão passada nós tínhamos também a Subcomissão de Direito Condominial, que posteriormente virou uma comissão estadual, quem sabe possa vir a virar uma comissão também mais para frente. Mas, como nós tínhamos falado, após a explanação dos nossos palestrantes, nós abriríamos a perguntas dos colegas. Eu tenho pequenas ponderações aqui a serem feitas, mas, inicialmente, gostaria de abrir se algum colega tem algum questionamento a fazer aos nossos palestrantes. Quem tiver pergunta, levanta a mão, que a gente vai passando por ordem e tem que falar no microfone para sair lá na filmagem, que depois passa no YouTube da OAB de Balneário Camboriú também, então sigam lá o YouTube da OAB de Balneário Camboriú. Boa noite a todos. Eu queria saber de vocês sobre o mandado de emissão na posse, se o local está desocupado por gente, mas ocupado por animais. O que a gente faz? Para quem que eu mando os animais? Fico como depositário, não fico? Oficio a prefeitura para dar um abrigo? Bom, na verdade, eu acho que tem que dar uma notificação para a pessoa, né, para o devedor que perdeu o imóvel, para que ele desocupe. Caso contrário, eu acho que tem que encaminhar realmente para algum órgão da prefeitura, né, para que veja. Hoje, inclusive, eu vendi uma casa recente. Recente não, já vai fazer uns 4 meses, mais ou menos, e a pessoa arrematou e, por incrível que pareça, saiu o mandado de emissão na posse primeiro do que a carta de arrematação. E ele não conseguia nem fazer nada, porque a carta precisa da carta para gerar ITBI, para fazer a luz, enfim, para ligar todos os demais serviços. E ele esteve na casa hoje e estava todo os documentos, livros, porque quem perdeu, inclusive, já atuou como advogado, né? E estavam todos os documentos e tudo mais. Ele falou: Janine, o que eu faço? Eu falei: olha, notifica, né, ele para dar o prazo para ele recolher todo esse material. Se não, diz que depois você vai incinerar tudo, vai dar fim. Não, né? Eu acho que o prazo é a intimação realmente do devedor, o que deixou algum bem lá para, se quiser tirar a tempo, acredito que tem que ser feito. Esse é o caminho. A gente tem entendimentos diversos, tá? Em Brasília, a gente fez a arrematação daquele imóvel que eu mencionei e ficou lá 2 cães e todos os móveis da casa. A mulher só tirou as roupas. E ela está brigando até hoje, tentando anular um leilão. Isso tem 1 ano e meio. Então, a gente ficou como fiel depositário e eu pedi que fosse autorizado o envio dos cães para a zoonose lá. E o juiz disse que não, que a gente é responsável até que saia a sentença terminativa do processo. Você vai cuidar dos bichos. O cachorro mordeu o arrematante
e a gente perguntou para a executada, ele é vacinado? Vocês estão me tirando de casa, pergunta para o teu advogado. Foi isso que ela respondeu. Enfim, a gente fica sujeito a diversos entendimentos. Tá? Em Porto Alegre, a gente arrematou um imóvel, estava desocupado, extrajudicial. A emissão na posse é a autorização judicial para entrar no imóvel. Tá? Se eu estou num processo judicial, muito embora o imóvel esteja desocupado, o ideal é solicitar que o juiz te autorize a entrar. Então, ele tem que te dar a emissão na posse, mesmo que esteja desocupado. É importante entender que tem isso, né? A gente tem a obrigação de entrar com uma emissão na posse. Mas, se eventualmente o imóvel está desocupado, você não tem essa obrigação porque ele está em estado de abandono. Se ele não está em estado de abandono, então ele deve ter bens lá dentro. Se tem bens lá dentro, você tem obrigatoriamente que fazer uma ata notarial e entregar isso à justiça para que sejam tomadas providências. Em algumas situações, o juiz vai dizer que pode incorporar, que pode descartar. Eu tive em Pelotas, por exemplo, um imóvel que tinha bens dentro, só que os bens eram velhos. E, consequentemente a isso, o juiz disse, cara, a pompa está fora. A gente fez uma doação lá e está tudo certo. A pessoa foi intimada. Né? Mas esses são os cuidados que a gente vai ter que tomar. É basicamente isso. E é teoria e prática, né, Diego, também. A teoria é uma coisa, se a gente for ver o que tem que fazer é uma coisa, mas a gente, na prática, a advocacia, no dia a dia, a gente faz outra, né? Então, às vezes, tem que dar um andamento mais célere, tem que dar uma resposta para o nosso cliente, tem que dar uma satisfação que, muitas vezes, a gente encontra morosidade, dificuldade, né, impedimentos até no judiciário, com decisões de juízes. Né? Até o Diego estava conversando aqui, daqui local, juiz local aqui, que questão de parcelamento, não defere parcelamento em 30 vezes, só em 12 vezes, para o processo ser arquivado mais rápido. Então, assim, como que a gente faz? Né? Então, o nosso dia a dia, na prática, é muito diferente do que deveria ser. Né? Pega a teoria e prática, às vezes não bate uma coisa com a outra. Né? Até complementando a questão de arrematação de imóvel com bens dentro, seja principalmente judicial. Às vezes o imóvel está mobiliado. O executado ele oferece a venda de tudo que tem dentro para o arrematante. Então, então eles acabam geralmente também fechando um acordo por algum valor. Só fazer uma ponderação aqui em relação à questão ali das sucumbências que o Dr. Diego mencionou, que ganhou ali. Isso é uma exceção da exceção. Regra geral, quando a gente arremata um imóvel, a pessoa já não tem absolutamente nada no nome, enfim, a questão da sucumbência é muito raro nós lograrmos nesse sentido. Uma outra sugestão, já que fica para os colegas, que a gente tem aqui muitos que atuam nessa área de leilões, para evitar o sem querer, arrematei sem querer, o celular caiu, enfim, o que nós costumamos recomendar é não deixe logado no site do leiloeiro, até mesmo que seja um computador, o celular, enfim, você loga quando você for efetivamente arrematar. Pelo menos é o que a gente faz sempre para evitarmos esses dissabores. Mas, comentando de alguns casos interessantes, recentemente nós tivemos um caso aqui de um cliente que arrematou um imóvel aqui próximo, em Bombinhas, e era um terreno com uma casa de 2 andares em cima. Ok, o cidadão ele arrematou o imóvel, passado alguns dias, o que perdeu o imóvel foi lá com o trator e não tem mais casa. Está resolvido o problema da casa. Se não é minha, não é de ninguém. E aí, faz o quê? Segue o processo, enfim, você busca reaver os valores, mas, obviamente, o cidadão já não tem, como eu disse, 99% das vezes ele não tem mais nada no nome. Mas são situações que acontecem, né? Por isso que essa análise mercadológica que o Dr. Diego mencionou, ela é interessante para que nós possamos, enquanto profissionais qualificados na área, advogados especialistas, possa estar mensurando esses detalhes, porque você pega isso jamais vai ocorrer, por exemplo, em um condomínio edilício, em um apartamento. O cidadão não vai tirar as paredes. Pode deixar o apartamento detonado? Pode. Já tivemos situações que clientes perderam o imóvel e eles realmente, nós tentamos reverter essa decisão judicial
acabou não conseguindo num extrajudicial, e aí o nosso cliente, na ocasião, disse, não, eu vou entregar essa casa em um estado deplorável. E vai lá e entrega realmente. Então, isso fazendo acontece, né? uma abordagem interessante pelo que você está falando, Mário Gomes, que é o ator aquele que perdeu o imóvel faz pouco tempo, ele foi lá e depredou o imóvel. Eu fiz uma publicação no meu Instagram justamente abordando isso. Ele não pode fazer aquilo ali. No dia em que foi feito a avaliação do imóvel, o imóvel tem que ser entregue naquelas condições. Como o doutor mencionou aqui, normalmente o executado ele está sem condição financeira para pagar uma sucumbência, de fato. Porém, a gente, nesse caso, houve um sobejamento de R$800 mil. Então, ele ia receber 800, a gente está já resguardando parte do valor para a sucumbência. Por isso que sobrou dinheiro. De fato, se fosse cobrado a pessoa, lá ela não ia ter como pagar. E essa é uma verdade. Com relação a essas depredações, buscar a indenização também é complicado, né, doutor? Exatamente. Isso daí não... Exatamente. É coisa assim, ó, que a gente tem que tomar providência enquanto assessorando o investidor para que não aconteça. Se estiver acontecendo, já tomar providência enquanto está acontecendo. Tem que ser feita uma denúncia logo na polícia. Já aconteceu comigo lá em Gravataí, a pessoa comprou o imóvel, tinha uma casa de alvenaria e uma casa de madeira nos fundos. No momento em que foi arrematado no leilão, começaram a desmanchar a casa dos fundos. Daí a gente manda a polícia lá, não, peraí, esse imóvel aqui foi arrematado, a polícia vai pedir que pare, vamos falar lá com o juiz lá para que isso não aconteça. Mais alguma pergunta? Vamos passar para quem tem mais pergunta. Doutor Marcos. Uma outra Eu também tenho, vamos também. liberar aí. Então, por Pergunta favor, não, Halise, explanação. Halise. Quem não me conhece, ou já me conhece, sabe que eu sou a menina dos cartórios, né? Tive uma mentoria gold, prata, bronze, tudo, né? A nossa região é a menina dos olhos, né? E é só realmente compartilhar também duas situações que aconteceram nos últimos 2 meses. A gente tem que fazer essa análise, tem que garantir que o imóvel existe, para não acontecer o que aconteceu com a fazenda, ou quem é o proprietário, né? O que aconteceu? Recente, registro de imóveis, um colega comentou comigo, ele estava com uma escritura em andamento e o proprietário chegou lá, foi tirar uma certidão, por incrível que pareça, ele foi no balcão, que hoje em dia é difícil, né? A pessoa já tira online, e foi comunicado para ele que estava com uma escritura de compra e venda em andamento. Ele disse, como o imóvel é meu, eu não vendi. E aí, o que foi? A sorte que estava ainda no prazo de exigência, eles conseguiram achar outros motivos para lançar a exigência, até fazer denúncia e tal. O que foi constatado? A escritura era válida, ela era válida. O que não era válido era o vendedor, né? Pessoa que falsificou o RG do proprietário, né? E isso numa comarca, um registro de imóveis muito próximo. Outro caso, esse é de um cliente mesmo, imóvel de Torres, uma fazenda linda, maravilhosa. A escritura foi feita lá na Bahia. Conferi a escritura, né? Olhei pelo selo, entrei no site do tribunal, válida, liguei para o tabelionato, ok. Mas também falsificaram documentos, vendedores não. A gente conseguiu localizar, era uma compra e venda com cessão de direitos. A gente conseguiu localizar a família, que o vendedor já era falecido, e eles disseram, não, essa pessoa, ela está falsificando, várias pessoas estão vindo aqui, a gente avisa que não está sendo vendido, nunca foi vendido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso litoral aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é a menina dos olhos, e acontece. O que eu faço sempre, né? Tanto na certidão da matrícula, tem o código digital, quanto nas escrituras públicas. Entrar no site oficial do tribunal, do estado respectivo, que tem lá, consulta, selo digital, tribunal tal. Digitar aqueles códigos para ver se dá. Consultar os cartórios, sempre o site oficial do CNJ, cartórios extrajudiciais. Pegar lá o telefone, o e-mail de contato, porque realmente não é brincadeira. Acontece e acontece muito. Não dá para dormir no ponto. Agora eu que tenho uma pergunta para fazer. Eu tive uma situação em que foi apresentado documentos falsos para fazer a transferência de um carro. E daí a gente processou o cartório também, por conta da autenticação da assinatura. E lá ficou consignado que ele não tem responsabilidade de aferir a autenticidade do documento. Até que ponto é a responsabilidade do tabelionato? Tenho cases em Santa Catarina, hein? E o que está acontecendo com... Seja tabelionato ou registro de imóveis, que eu sei, os nossos, da nossa região, eles se seguram. Tem seguro e cases bem próximos de cartórios aqui que aconteceu isso, de tabelionato, e acionou o seguro e indenizou a pessoa.
pagou e ressarciu, porque não tem, eles são responsáveis. Se você aparece ali, com o RG, a CNH, eles têm, porque agora se faz a videoconferência, né, fazer assinatura digital. Aquela pessoa, eles têm a possibilidade, que os sistemas estão todos ligados, os órgãos, eles têm as possibilidades e eles têm essa responsabilidade. Então, Santa Catarina temos case, doutor. É importante destacar, era um RG de papel original, dos que foram furtados lá do centro de Florianópolis, e daí foi utilizado pelos criminosos para colocar foto de outra pessoa ali e passou. O que acontece, né? O que chamou a atenção, que eu apontei dentro do processo? Cara, a data de nascimento dele não batia com o do CPF. Bastaria uma pesquisa de CPF que você ia ver que não ia funcionar. Sim. E, basicamente, o juiz disse que não, o tabelionato lá não tem nada a ver com isso, azar, perdeu. Dá para recorrer ainda? Um ponto levantado ali foi a questão da menina dos olhos pela doutora Halise. Efetivamente, a nossa região ela tem despertado o interesse de todo o Brasil na questão imobiliária. O metro quadrado mais caro do Brasil, Balneário, Itapema segundo, Itajaí, questão de poucos tempos, estará em terceiro. Então, isso aí acaba, por sua vez, inflando muito os valores de mercado, que nós conversávamos anteriormente. Eventualmente, acaba sendo desinteressante nós arrematarmos efetivamente um leilão, haja vista que a pessoa, muitas vezes, de outros estados, acabam não tendo conhecimento disso ali e pagando o valor de mercado, que negócio que você negociaria direto, valores muito próximos, se não o valor de mercado. Mas uma outra questão também interessante, como nem tudo que brilha é ouro, né? Nós tivemos aqui em Itajaí, recentemente, um imóvel que foi leiloado pelo valor inicial ali de R$60 mil, faz algum tempo já. E aí, ok, super interessante, na área central de Itajaí. Qual é o único problema? Constava no edital, isso era um extrajudicial, e constava no edital que tinha uma ação de uso capião. Um desavisado que não se atenta a isso, não abre o processo, não visualiza que a pessoa já ganhou a sentença de primeiro grau, está no imóvel há mais de 30 anos e seguramente vai ganhar em segundo grau também. Resumindo, se você colocar 60 ou 200 ou 1 milhão, o valor que for, literalmente tu vai perder. Aquilo está claro, em negrito. Olha, existe uma ação número tal nesse processo. Está comprando, está ciente, ok. Então, se tu comprou, realmente perdeu. Então, mais uma vez, reitero as palavras ali do Dr. Diego, da importância realmente de ter profissionais qualificados para que possam assessorar aquelas pessoas que estão interessadas na aquisição de imóvel, porque isso acontece muito. Perfeito, não tem evicção, porque estava previsto no edital, e, neste caso, o edital acaba fazendo a sua lei, digamos. Obrigado pela presença também, doutor Juliano, doutora Tatiana, nossa conselheira. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, parabenizar os palestrantes. Eu tenho pouca experiência em leilão, mas uma coisa que eu aprendi na prática, principalmente no período em que eu exercia a Procuradoria-Geral do município. Primeiro de tudo, é o edital, né? Quem vai participar realmente destrinchar, Exato. verificar ali de cima e embaixo as vírgulas, os pontos, os negritos, né? E o segundo ponto é verificar o bem, né? Então, no município, por exemplo, né, leilão de bens inservíveis. Então, o que acontecia muitas vezes? Pessoas iam lá, arrematavam, vou arrematar uma Kombi. Aí depois vai lá, não funciona, tem um problema aqui, tem um problema ali, aí entra na justiça querendo anular, querendo dinheiro de volta, enfim. Mas o edital dá oportunidade para que as pessoas interessadas, né, se dirijam até o local onde o bem está para poder avaliar. Então, invariavelmente, vinham ações nesse sentido e eu não me recordo de alguma delas que tenha tido êxito em anular sob esse argumento. Então, tanto o edital quanto a análise do bem, né? Obrigado. Interessante.
Aproveito que fazer uma pergunta. Opa, desculpa, queres fazer um complemento? Doutor, só para fazer um complemento da tua colocação, o edital de leilão, ele disponibiliza as datas previamente estabelecidas para que os interessados vão e façam a vistoria, né? Hoje, com o leilão eletrônico, tem gente arrematando de todos os lugares do Brasil, fazendo oferta no escuro, sem ver. Quando não entra em página fake, né? Quando não entra. Ou quando diz que comprou sem querer, que o filho bateu no mouse. Acontece. Né? Então, assim, não sei como que a Janine coloca nos editais dela, mas nos meus, eu costumo colocar que o arrematante que deixa de fazer a vistoria, ele assume o risco consciente da aquisição, né? Ou seja, não tem nada do que reclamar, porque a oportunidade foi dada. Faço uma pergunta aqui para a doutora Janine. Ela mencionou ali que o site dela já foi clonado. Recentemente, acho que o ano passado, retrasado, se não me falha a memória, nós tivemos uma onda aqui bem forte em Itajaí, de vários sites clonados aqui da região. E a doutora mencionou ali sobre a Leo, o novo o .com.br e o Leo, né? Que está ainda em tramitação pela FenaJu. Questiono, isso já está em andamento? Porque o do questionamento já foi aprovado pela FenaJu, porque nós já temos uma leiloeira, pelo menos que eu tenho ciência, aqui no Estado, que já usa este site. Mas a doutora falou que ainda está em tramitação, então gostaria de... Ele havia sido liberado, depois foi brecado, e agora teve recente a reunião, e eu confesso que eu não me inteirei, porque eu não pude estar presente, foi semana retrasada, né, Diego, acho, em Florianópolis. Isso. Eu não me inteirei ainda, mas eu sei que foi acertado e logo todos que já entraram com o pedido vão poder estar com a extensão Léo. Perfeito. Então, só para deixar claro, hoje a extensão Léo ainda não está aprovada pela FenaJu. Eu não sei se os que já possuem, acredito que estejam fazendo uso. Eu não, né, foi o direito adquirido. Mas os próximos, todos os outros que entraram, até por segurança, né, de termos essa extensão, estão aguardando agora o deferimento para poder... Eu acredito que sim. Interessante manter os dois, né? Até porque essa leiloeira é daqui de Santa Catarina e no site oficial dos leiloeiros, na JUSESC, aí consta o .com.br e aí no site dela consta o Léo. Só que aí no Léo não tinha nenhum imóvel, enfim, são coisas assim, daí tu fica na dúvida, pô, isso aqui é falso, porque ela tem o muito próximo do verdadeiro, sim, enfim, sem informações. Doutor Marcos, mas prometo que amanhã eu vou verificar essa questão e vou lhe passar a informação correta. Tranquilo. E independente do site, é bom sempre confirmar na junta comercial, né, se o leiloeiro está lá registrado, para evitar também qualquer tipo de golpe, E tem que cuidar se entra no site da junta comercial verdadeiro também, porque uma época já foi clonado. Verdade. Não é fácil. Mas uma providência importantíssima é o depósito da comissão do leiloeiro, que é na pessoa física. Para quem não sabe, o leiloeiro recebe na pessoa física e se for um golpe, não vai para o nome dele. Exatamente. É verdade. Jamais depositem em conta diferente, que não seja em nome do leiloeiro. E judicialmente eu emito a guia judicial, né? E em alguns casos, quando eu vejo que o processo ainda também pode ter alguma, eu acabo depositando até a comissão judicialmente, né? Não são todos, mas em alguns casos eu acabo optando por isso. No entanto, a comissão da leiloeira, quando for pago direto, sempre em nome do leiloeiro. Jamais deposita em outro nome, porque depois, para brigar, para retornar isso aí, já fica... Pagou errado, né? Vai pagar duas vezes. Exatamente. Vou passar mais uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Parabéns aí pela palestra. Eu queria perguntar para vocês se alguém já teve alguma experiência em relação à compra de um imóvel que está sendo leiloado em um leilão extrajudicial antes do primeiro leilão, utilizando o direito de preferência do devedor fiduciante, né? Então, seria uma compra, um contrato feito diretamente com esse devedor fiduciante. Alguém já teve essa experiência? Já ouviu falar?
nessa hipótese de você utilizar esse direito, né, da pessoa, do devedor financiante, para meio que arrematar e meio que eliminar a concorrência? Seria possível isso? O que vocês acham? A utilização da procuração do devedor. Você pode fazer essa... É o que eu imaginei. Você pode representar no lugar dele, né, e fazer a compra. Porém, talvez não seja tão inteligente, porque é primeiro leilão, né? Em primeira praça, a não ser, claro, que vai ter disputa na segunda, enfim, o preço está bem atrativo. Porque na alienação fiduciária, pela Lei 9.514, se não me corrijam se eu estiver errado, o devedor ele tem a possibilidade de recomprar esse imóvel pelo valor da dívida e da consolidação. E, muitas vezes, a dívida ela é menor do que o valor atual de mercado. Então, nessa hipótese, seria uma vantagem. Eu me refiro mais ao seguinte: quando você é o ex-mutuário, você, além do preço, tem que pagar as despesas. Exato. Enquanto que, se você não é mutuário, você não paga as despesas. Então, seria mais interessante comprar direto no primeiro leilão, entendeu? Sem precisar eu representar o ex-mutuário. Porque daí o preço fica menor. Eu vou pagar só o preço de primeiro leilão. Tá, já é. Na verdade, o leilão pela Lei 9.514, o primeiro valor é cheio, vai englobar tudo. O valor da avaliação, correto. E o segundo é o valor da dívida, isso. Porque eu percebo, assim, pelo menos o da Caixa, tem algumas situações em que a pessoa já pagou bastante daquele financiamento, né? Sim. Ou então ela fez o financiamento há bastante tempo e o valor está desatualizado em relação ao mercado. Numa região em que a gente tem uma forte valorização imobiliária, como aqui em Itajaí, né, e região, talvez fosse um negócio interessante. Sim. Fica aí para pensar. Quer complementar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Mais alguém quer pergunta, levanta aí que a gente já vai caminhar. Está pensando, Diego, está pensando ali. Doutor, eu tive um caso recente com um leilão que eu fiz para o Badesc, de um conjunto de salas comerciais em São João Batista. Abriu o segundo leilão, o devedor foi lá, quitou a dívida. 15 minutos antes de fechar o leilão, o Badesc me notificou para cancelar o leilão. Sustou o leilão. E já tinha uma disputa, o valor já estava quase dobrado. E era o investidor que utilizou uma procuração ou foi o próprio devedor? Para cancelar? Para assustar o leilão? Não, foi o próprio proprietário do imóvel dele. Se fosse um investidor, poderia arrematar com procuração. Arrematar não, mas utilizar essa diferença. Não entendi a tua colocação. Por exemplo, um grupo de investidores ou um investidor isolado, com uma procuração, pagar em nome daquele antigo mutuário. Se tiver procuração, tem todos os poderes, né? Mas essa questão ali do devedor pagar ali, aos 47 do segundo tempo, também já vivenciei um caso assim, onde acabei arrematando o imóvel, mas o devedor ele pagou faltando exatamente 8 minutos. O leilão ele terminava às 11 horas da manhã, 10h52, ele peticionou no processo juntando comprovante de pagamento. Então, são situações que acontecem... E, eventualmente, vai ser o leiloeiro até vai dar o ganho para quem estava arrematando. Exatamente. E daí vai levar processo. Só que aí ele já levou, falou, não, nem deposita, porque, enfim, mas são situações... A observação que eu ia fazer, se eventualmente o valor da arrematação em extrajudicial for superior ao valor da dívida, a pessoa recebe a diferença. Foi o caso meu lá em Brasília. A arrematação é muito superior. E uma outra observação ainda sobre o que eu estava falando, talvez você não tenha entendido, mas tem um pessoal que está fazendo, inclusive, aí vendendo curso na internet de como é que faz isso. Você pega os imóveis que estão anunciados, vai atrás do ex-mutuário, o executado, o devedor, e faz uma proposta para ele. Eu te compro antes de ir para leilão. Daí pega a procuração, vai lá e exerce o direito de preferência e consegue, eventualmente, porque o imóvel está abaixo do preço de mercado. Aí é interessante. O problema disso é que a gente está falando de um devedor. Quando a gente fala de um devedor, você está comprando um imóvel, de repente você está gerando ali uma possibilidade de fraude acreedor. E aí, como é que fica? Porque não é
Exatamente. No leilão, eu compro um imóvel liberado. Eu comprei de um cara que está devendo, se ele está devendo o banco, ele deve estar devendo também condomínio, ele está devendo um monte de coisa, e aí eu estou fazendo uma fraude. Depende. Aí é que está, vai depender de diversos fatores, porque, eventualmente, esse cara tá devendo, tem uma dívida trabalhista lá em São Paulo e ele tem um imóvel aqui de... Essa que seria a minha pergunta até para os três aqui, assim. Antes, quero perguntar o seguinte, quem aqui já arrematou um imóvel em leilão? Então, os três aqui. 4, né? Então, assim, a maioria nunca arrematou. E é difícil, realmente, né? Você olha, você fala assim, eu estudei, eu sei, mas na hora que você olha, você fala, putz, vou dar esse dinheiro aqui ou não vou dar esse dinheiro aqui? Não vou arrematar. Tá? Ninguém deu, só eu vou dar. Não, tem alguma coisa aí que eu não vi. É isso que acontece no leilão, né? Você fala assim, olhei tudo, vi a matrícula, não tem débito, perguntei, visitei o imóvel. Mas até agora faltam 10 minutos, não tem ninguém aqui, né? Aí você se borra de medo, bate frio na barriga e você fala, não, eu tô fora também, que deve ter alguma coisa escondida. A verdade é essa e ninguém arremata, né? Acontece isso. Aí vem lá o especialista, faltando um minuto, pum, deu. O cara fala, eu podia ter feito isso, né? Não fez. Então, assim, a pergunta para os três é para quem nunca arrematou. Vou arrematar pela primeira vez o meu imóvel. Qual é o maior risco que eu tenho e qual a principal coisa que eu tenho que... Pode escolher uma, lógico, a gente sabe que tem vários riscos, várias coisas para analisar, vocês já falaram, mas assim, o maior risco e o que eu preciso analisar realmente a questão, por exemplo, de dívida, de matrícula, tem o trabalhista, qual é a dívida que eu vou realmente ter que assumir, não vou ter que assumir, depende do edital, ok, mas na prática de vocês três, aí eu quero fazer essa pergunta, o que vocês aconselhariam para quem nunca arrematou, para o time de cá, que o time de cá arrematou já, vamos para o time de lá, nunca arrematou, para eu ter, não, certeza, eu não vou ter mais, falar assim, agora eu estou seguro aqui, sair com essa dica aqui e vou poder arrematar o meu primeiro imóvel. Então, eu particularmente acho que o maior perigo aí é uma má avaliação de leilão de execução com débitos de condomínio. Por quê? No leilão extrajudicial, alienação fiduciária, por exemplo, a Caixa hoje, salvo engano, ela está entregando todos os débitos pagos, mas não é regra. Sim. Na venda direta? Então, não? Então é isso aí. Eu não faço leilão para a Caixa, né, mas sei que tem alguma coisa nesse sentido aí. Mas no leilão também, já teve situações que a Caixa entregou ali com os débitos condominiais quitados. Então, exatamente, licitação. Outras vezes tem uma execução de condomínio numa ação judicial, onde o valor é superior à venda, o valor do débito é superior à venda do bem, né? O valor apurado com alienação do bem. O arrematante vai ser o responsável pela diferença. Então tem que ficar sempre bem atento nessa situação. Dívidas de próprio terreno, condomínio, IPTU, isso daí... Na verdade, no meu edital consta o artigo 908 do CPC, que é onde isenta o arrematante dos débitos de condomínio. Aí, se faltar alguma coisa, o credor vai ter que buscar em outro bem, mas já está incluído, inclusive, o 130 do Código Tributário Nacional, também a isenção dos impostos. Isso. Então, antigamente, antes do CPC novo, que já não é mais novo, né? Mas antes desse CPC, o arrematante era responsável pelos débitos. Hoje, não mais, desde que conste o artigo 908 no edital de leilão. Aí a gente vai entrar na parte da assessoria do especialista, né? O edital pode ser que ele seja omisso quanto ao 908, 130 CT. Não, pode ser omisso, ele pode não estar constando. Só que o edital é o único material que o arrematante tem acesso. Se no edital não constar que há outras dívidas, a gente pode brigar para dizer que a gente tem que seguir a regra. A regra é o 908. E aí a gente tem uma outra pegadinha, que é o que o doutor passou ali. Se no edital está dizendo que tem o 908, tem o 130, você está comprando a aquisição originária, e lá tem uma observação que nem faz a Central Sul de Leilões, OBS, alienação fiduciária. Você é responsabilizado pela alienação, você vai ter que pagar vai ter que quitar aquela dívida.
por conta da observação, no momento em que eu tenho... isso o STJ que está dizendo, tá? Numa jurisprudência da STJ, que é de 2 anos atrás, ele diz assim, se foi publicado no edital, você estava ciente, você é responsável. E, inclusive, condomínio. Condomínio gosta de fazer isso. Olha bem uma situação que aconteceu com um cliente que me procurou depois de arrematar. Ele comprou um imóvel com uns 600 mil de condomínio em atraso, mas a execução era somente de 300. Tinha 2 processos de execução. Um de 300, outro de mais uns 300 e pouco. E ele arrematou nesse primeiro leilão. E, nesse edital, não informava que havia outra dívida. O condomínio, até hoje, não dá CND para ele, porque não conseguiu quitar a dívida. Só que o que ocorreu a execução foi do próprio condomínio e só tinha uma execução. E era o condomínio que ia se vencendo no tempo, né? Foi feita a arrematação, foi feita a venda, foi comprado o imóvel em leilão e não quitou tudo. E daí eu me torno o novo réu no processo logo de cara? Em teoria, eu estou alegando que não. Porque o edital, nesse caso, foi muito bom para a gente, que tinha lá uma observação lá no edital, que a gente assume as dívidas de condomínio, excetuado os casos de execução do próprio condomínio. Então, em teoria, pelo próprio edital, a gente não está responsabilizado pela diferença, porque daí ele vai seguir com o processo de cobrança normal. Na verdade, na cobrança de condomínio, por certo, o banco tem que ser intimado também, né? Porque ele é proprietário, na verdade, então ele é responsável. Se ele não se manifestou e deixou passar batido, vai baixar tudo. A alienação não é obrigação do rematante, né? E, nesse caso do que tinha falado ali, oh, meu Deus! É a idade. Hã? Não, tá. Na questão do informativo, do artigo 908, do 130 do CTN, eu ainda cito que que eventuais dívidas que forem citadas no edital é mero informativo. Eu ainda faço constar isso aí. Só fazer 2 perguntas aqui. Uma antes, para vocês esclarecerem melhor essa questão aí, que ficou confusa a questão do STJ, que o doutor Diego falou, e a Janine. Quando o edital é omisso em relação ao 908 e o 130, a responsabilidade é do arrematante, certo? Em alguns casos, sim, se entende que sim. Precisa estar expresso, a omissão não basta, tem que estar expresso, é isso? De que lado tu tá mesmo? É advogado de quem? Você é advogado de quem, né? Esse é o debate que vai se colocar, porque enquanto o condomínio tem a pretensão de buscar aquele valor, o arrematante ele está dizendo, cara, mas eu arrematei o imóvel para pagar a tua dívida. E aí tem uma sobra, tem um valor ainda a mais para pagar. Só que se eu vou lá e apresento o edital, antes de acontecer o leilão, apresentei o edital e não constou o valor da dívida condominial, o condomínio, querendo buscar a integral satisfação do crédito, ele precisa impugnar o edital. Se ele impugnou, eu tenho um caso que aconteceu hoje, tá? A Justiça do Trabalho impugnou o edital e o juiz disse assim, dane-se, você não vai receber todo o valor do condomínio, porque se eu tiver que pagar todo o condomínio, esse imóvel nunca vai ser vendido. O juiz deu o canetaço e o condomínio não recorreu e vamos embora. Já aconteceu. Porque essa situação ainda fica um pouco... Já por isso que eu falei, essa segurança. situação também, que o valor do débito é maior do que o próprio do imóvel. E uma outra situação que eu queria perguntar para os 2 leiloeiros é o seguinte, até que ponto o leiloeiro pode auxiliar, contribuir, né, por exemplo, com o arrematante, o advogado arrematante. A gente, na hora que vai indicar, né, lógico que tem o leiloeiro, vai escolher alguém que a gente confie, que leva realmente pessoas interessadas, né, que tem um trabalho em cima daquele imóvel para vender, para leiloar o imóvel. Mas quando a gente quer arrematar, até que ponto eu, como advogado do meu cliente lá, que é arrematante, eu posso entrar em contato com vocês ou com outros leiloeiros para tirar alguma dúvida relativa ao imóvel? Posso ou não posso? Claro que sim. Eu acho que a comunicação é muito importante, né? Tanto do advogado do credor como do... Hã? Não, porque assim,
às vezes você tem é isso que eu falei, da insegurança de quem quer arrematar pela primeira vez. De repente você vai falar assim, pô, mas está com a Janine, ela estava lá na OAB, pô, vou dar uma ligadinha aqui para ela. E você fala, não posso passar informação, ou eu posso. Né? Fala, não, eu vi aqui realmente esse documento, cuidado com isso daqui. Né? Então, é isso que eu queria saber, até que ponto a gente pode... Eu acho que essa conversa ela é muito importante, porque, para mim, não interessa também eu vender um bem e daqui a pouco ter que desfazer. Sabe? Tudo que move, tudo que acontece, para depois eu ter que desfazer tudo, e é terrível. Então, acho que essa troca de conhecimento, com o próprio Rafael, a gente já conversou algumas vezes, e eu acho que ela é importante isso, sabe? O que eu não faço, eu sou leiloeira, eu não sou advogada. Quando alguém me pergunta, eu peço, contrate um advogado. Tem leiloeiros que têm assessoria, que presta para... Não. Eu sou leiloeira. Embora eu seja advogada, não estou exercendo a função de advogada, eu sou leiloeira. Né? Não vai fazer análise da documentação para o arrematante. Aí eu falo para o arrematante, contrate um advogado. Porque eu acho que é importante ele fazer com segurança, estar bem assessorado. Eu acho que isso aí é fundamental. Quer estar seguro? Contrate um advogado. E até porque também o cancelamento de uma arrematação não é vantajoso para ninguém, né? Porque o leiloeiro vai receber a comissão com a venda, cancelou, ele tem que devolver a comissão corrigido também. E o posicionamento é o mesmo, Diego, em relação a isso, a assessoria? Acho que não tem problema algum ligar para o leiloeiro para trocar ideia. É super válido. Aumenta laços, inclusive, né? Mas o leiloeiro ele não vai fazer análise processual para dizer se ele pode ou não pode, né? Eu tenho para dizer que o leiloeiro é o melhor amigo do advogado do arrematante. A gente se socorre muito do leiloeiro. Justamente isso que eu iria falar. Aquele processo que eu falei de família que está sob sigilo, o leiloeiro eventualmente tem a chave de acesso. E a gente pode pedir, se ele assim quiser, né, as peças que são fundamentais para que a gente verifique e certifique a regularidade do procedimento. Ele tem acesso aos autos, ele não pode nos fornecer o acesso aos autos, mas ele tem. Então, ele consegue ajudar muito. Isso é muito importante. E outra coisa que a doutora Janine falou, que é bem interessante vocês entenderem, que o leiloeiro não é advogado no processo. O leiloeiro representa o juiz. O leiloeiro não tem que peticionar no processo dizendo que foi feito pagamento de parcela, peticionar no processo pedindo a emissão na posse, peticionar pedindo a carta de arrematação, doutora. Deve ter chegado algum arrematante dizendo, peticiona lá para mim, faz. Não pode. Tem que contratar um advogado, porque eventualmente pode ter alguma irregularidade, precisa ser sanada no processo. E o leiloeiro ele não lê o processo, ele não precisa ler o processo. Ele precisa vender o imóvel, ele é um auxiliar do juiz. Márcio, essa questão perfeito. Ali... assim, quando eu falei, não é a parte realmente ligar para lá para o leiloeiro, mas assim, o advogado, né? Aqui a gente tem, por exemplo, advogados que às vezes, é aquilo que eu falei, está na insegurança e está com aquela dúvida, mas será que é isso mesmo? Será que não tem uma pegadinha? Será que esse documento é isso mesmo? E aí, de repente, trocar uma ideia, ou até questão de entendimentos, né? Como o doutor Diego falou, eu vi aqui uma decisão da STJ que fala isso, aqui se eu fizer, será que vai dar problema? Não vai? Vamos debater isso daqui, né? Ouvir a opinião do leiloeiro para tomar uma decisão, de repente, também mais confiante, mais assertiva. Ajustar o edital, porque eles têm autonomia para fazer o ajuste de edital e apresentar lá para o juiz. Se ninguém impugnou, está tudo certo. O problema é que nem a gente estava comentando, eventualmente está aparecendo lá que tem a dívida e não tem essa ressalva que você estava falando, que é meramente informativa. Se não tiver a ressalva, fica à mercê da interpretação. Doutor Márcio. Até falando de arrematação de imóvel com dívida, eu tive um caso em Joinville recente, que o município foi intimado no processo, era uma execução de condomínio, o município não se manifestou, existia uma dívida de uns 10 anos de PTU, né? Não se manifestou, o juiz expediu o levantamento do alvará para o exequente, para o condomínio. E o que aconteceu? O arrematante quis vender o apartamento. E daí a dívida é do imóvel. E a certidão negativa que deveria aparecer, ela aparece positiva com efeito negativo. Né? Por quê? O município vai cobrar do antigo proprietário. Porém, a inscrição imobiliária que a dívida é vinculada é como se fosse o nosso RG.
É. Mas é que às vezes tu pega uma atendente que não sabe e te orienta errado, entendeu? Às vezes fala pra pessoa errada. No momento que tu gera o ITBI, ele já abre um novo ticket. Em Joinville não aconteceu. Doutores, esse tema é extremamente Tem mais uma interessante. pergunta. Tem mais uma pergunta, Marcos. Não encerra, não. Calma aí. Olha o avançar da hora. É justamente isso que eu já iria dizer. Se O deixar, olho a não gente quer mais fica ficar aqui. aberto. Não, Nós calma aí, que agora eu ficaremos vou aqui botar até meia-noite. Vou botar E o a doutor na fogueira A tua agora. questão ali que tu perguntasse, Márcio, dos problemas, tem várias questões. Essa tua pergunta final ali, só para finalizar, a tua pergunta era 3, 4 horas de debate ali, Dava uma tranquilo. reunião. Uma reunião só para discutir Exatamente, essa uma decisão reunião, do STJ, quais são os principais, o principal risco. Mas A a gente fica ideia 4, é 5 essa, a horas gente debatendo isso botar aí. vocês na fogueira. Mas, assim, uma questão só que eu acho também interessante, que já foi mencionada, é a questão do leilão da ANU propriedade. Poxa, se você arrematar o imóvel que a ANU, tu estás arrematando a ANU propriedade, poxa, tu estás entrando numa tremenda enrascada, tu vais ter que esperar todo mundo morrer, ou, como disse o doutor Diego, matar todo mundo, porque não tem o que fazer, tu arrematou nessas condições. Então, os riscos são grandes. Ratifico o que o doutor disse, que é consulte um especialista, que é sempre a melhor opção. Eu vendi uma casa um tempo atrás e esse leilão foi desfeito. Era uma casa com usufruto. Sim. Só que a casa, inclusive aqui em Balneário Camboriú, a casa estava abandonada há muito tempo. E aí acho que pegou fogo e não houve a manutenção, enfim. Lógico, eu sou leiloeira. Cabe ao advogado da outra parte brigar por aquilo ali, argumentar aquilo ali. Claro. No final das contas, foi desfeito e agora eu tenho que até consultar para ver que pé que está aquilo ali, ou se já acabou indo em outro, porque tinha outras dívidas, né? Não sei se acabou indo em outro processo. Mas o advogado que trabalha tanto com leilão como desde assessoria ou o próprio credor que quer receber, tem que ficar ligado nesses detalhes para poder fazer uma defesa, para poder manter o leilão ou, enfim, é como hoje nós estávamos conversando aqui, depende alguns argumentos, depende de que lado tu está, né? Exatamente. Então, depende de quem é o cliente, né? Doutor Diego, a última pergunta, então. Em relação a honorários, né? Vamos falar de dinheiro agora para o advogado que quer trabalhar ou que trabalha nessa área. Eu, como presidente da comissão aqui de Direito Condominial, participo também da comissão de Direito Condominial da seccional, e a gente vê, às vezes, a desvalorização do advogado, e é uma batalha que a gente sempre trabalha pela valorização dos nossos honorários, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, às vezes, falando de condomínio, para fazer uma convenção, tem advogado cobrando R$1.000 para fazer uma convenção de condomínio. Tem advogado que cobra R$10.000. Né? A gente sabe que quanto mais especialista, quanto mais autoridade você é no assunto, mais você pode cobrar, ok. E aí, dentro da Comissão de Direito Condominial, por exemplo, da seccional, a gente resolveu criar uma tabela de honorários mínimos para os advogados condominialistas. Falaram o seguinte: agora a OAB tem essa tabela, e a gente está levando isso para a presidente, Cláudia Prudence, né? E, a princípio, eu não sei se entrou nessa última, mas São Paulo, por exemplo, fez uma tabela de honorários para a área condominial. Existe alguma coisa na parte de leilão de imóveis, para a advocacia de leilão de imóveis, em relação a essa questão? Assim, você vai assessorar uma pessoa para arrematar, qual seria um mínimo aceitável, qual é a média de valor que o mercado está cobrando, para a gente poder também conhecer mais e ter ideia nessa área? Primeiro, a gente tem que partir do princípio que qualquer um pode fazer assessoria pré-leilão, que nem eu tinha falado antes, né? Então, a gente acaba disputando terreno com quem não é um advogado. Isso é um problema, porque, como eu falei, quem tem acesso a um processo é um especialista advogado com OAB. Eu, hoje, tenho cadastro em 16 estados do país para que eu consiga atender os meus clientes. Nesses 16 estados, cada um vai ter a sua própria tabela da OAB de honorários lá que eu tenho que respeitar em caso de missão na posse ou representação em execução. Então, o meu honorário mínimo sempre vai ser aquilo que está estabelecido em tabela da OAB. Tá? Não é a realidade do mercado. Eu cobro caro. O advogado no Rio de Janeiro cobra R$3.000 para fazer uma emissão na posse. O advogado no Rio Grande do Sul, R$1.500. Aqui em Santa Catarina, a gente está em R$3.000, R$3.500 também, que é a média que eu tenho visto os colegas cobrarem. Porém, a gente pode atrelar o nosso valor de serviço na assessoria completa a um percentual.
pela arrematação, que eu acho que é o mais adequado. E é o que tem sido utilizado pelos especialistas. E aí a gente tem que separar especialistas de advogado em geral. O advogado em geral, ele pega a tabela, ele olha o preço, ele diz, cara, me paga aí R$1.000, eu faço uma petição lá para o leiloeiro que não quis fazer, então eu te cobro R$1.000. Não, eu não vou fazer o trabalho do leiloeiro e eu não vou fazer só uma petição, eu vou te representar no processo até que seja vencida toda essa etapa. Então, eu vou cobrar um percentual. Os meus percentuais vão variar de 3% até 10%, depende do serviço. E a gente está ganhando menos que o corretor de imóveis que vai vender aquele imóvel, então não tenho vergonha de cobrar. Sabe? Eu acho que é bem tranquilo. Na minha planilha, que eu tenho uma calculadora que faz o cálculo ali, já está lá meus honorários, e o cara ainda está ganhando dinheiro para caramba quando faz uma arrematação, ele não se importa de me pagar. Por isso que eu falo que é um bom negócio para quem quer honorários rápidos, para quem quer começar um investimento numa área nova da advocacia. Muito bem. Nós ficaríamos debatendo aqui mais 3, 4 horas, mas, como falado, né, nós temos um determinado tempo aqui. Como regra geral, a gente fica até umas 8h30. Hoje nós excedemos o tempo aí em quase 1 hora. Então, gostaria mais uma vez de agradecer muito o doutor Diego a sua vinda, doutor Diego também de Joinville, Florianópolis, Janine aqui mais próxima de nós. Enfim, agradecer também ao doutor Márcio, a Ralize, a todos que, de alguma forma, o Marlon, que sempre está aqui com a gente, que de alguma a Thalita, da nossa comissão também de Direito Imobiliário, que de alguma forma contribui aqui para os eventos. Doutor Aline, o doutor Klinger também já arrematou também, enfim. Agradeço mais uma vez, em nome da diretoria, a presença de vocês e tenho certeza que todos saíram muito melhores do que entraram e mais interessados ainda no tema. Muito obrigado. Passa a palavra só para eles fazerem os agradecimentos finais também e aí a gente finaliza. Então, pessoal, eu quero agradecer novamente, renovar os meus agradecimentos pela lembrança, pela deferência do doutor. Quando me fez o convite, eu fiquei muito animado, gostei muito de ter sido convidado para cá. Na semana passada, eu fiz uma palestra lá dentro da universidade, agora estou aqui e acho sensacional ter essa oportunidade para distribuir para vocês mais conhecimento. Espero que vocês realmente tenham aproveitado muito essa oportunidade. Também chovendo molhado com o meu xará aqui, quero agradecer a oportunidade desse momento aqui e fico à disposição de todos para tirar dúvidas, enfim, a gente está sempre aberto sempre para qualquer pessoa. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, dessa minha forma mais acanhada, mas aos pouquinhos a gente vai se soltando. Eu estou à disposição de vocês e fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Nós que agradecemos, Márcio. Fazer meus agradecimentos finais aqui também, né? A gente teve a oportunidade, como eu falei no início, de fazer esse evento. Eu entrei em contato com o Diego, que eu tinha visto ele fazer. Ele fez um evento lá em Joinville, né? Sobre a questão de consórcio e tudo mais. Então a gente pretende até trazer esse evento futuramente aqui para Balneário. Aí convidei ele falou, então vou convidar a Janine. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, então eu também vou convidar o Diego lá de Floripa. Vamos juntar todo mundo e vamos fazer um bate-papo aqui para realmente trazer para Balneário essa informação, que esse que é o objetivo da quarta da OAB, que vocês venham aqui quarta-feira que vem a gente tem outro evento, e vocês venham aqui de novo e bate-papo e a advocacia vai se fortalecendo, vai crescendo, né? E é isso, essa troca aqui que traz para a gente sempre muito mais conhecimento e engrandecimento para a nossa advocacia local. Então, mais uma vez, muito obrigado aos três pela presença aqui. Marcos, em nome da diretoria também, a todos vocês que estiveram presentes. Ralize, muito obrigado mais uma vez. Marlon, né? E ficamos aqui aguardando vocês para quarta-feira que vem. Obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigado. Encerrando os trabalhos desta noite, a OAB, 15ª Subseção de Balneário Camboriú, agradece a presença de todos e parabeniza as comissões organizadoras, bem como os nossos brilhantes palestrantes. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Emerson Cris, secretário adjunto da OAB de Balneário Camboriú e também vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Você acabou de assistir mais um Quarta na OAB. Se você gostou, curta e compartilhe.